que eu era um cara muito inseguro comigo mesmo. Então, assim, é uma parada que eu comecei a trabalhar, acreditar no que eu sou capaz, no potencial que eu tenho como jogador. Eu era um cara de muitas incertezas, né? Esse provavelmente era o meu maior nick, né? Às vezes, eu tinha um futebol para jogar um jogo que eu não conseguia aplicar pela minha insegurança. E eu sabia que eu tinha, mas a minha insegurança não me deixava executar. Depois que você vai entendendo os porquês, entendendo da variância, aí você vai jogar por conta, você vai entendendo isso, porquê, né? Então, você vai aprendendo com os erros também, com os acertos, o que é bom manter, o que eu tenho que mudar, e aí você vai... Fui entendendo, fui aprendendo, e isso está mais bem ajustado hoje na minha seleção de torneios. Como que você chegou no Sui? Cara, foi muito legal. Aí eu vou ter que dar o crédito ao Roger, né? O Roger já é uma pessoa que conhecia o Saulo já de antes, né? E, cara, pra você ter uma noção, eu conheci o Saulo de vista, porque ele estudou no mesmo colégio que eu, né? Aham. Então, latino-americano. Então, enquanto eu estava no primeiro ano, ele Só estava que no ele era da terceiro. turminha mais velha. Um pouquinho mais velho, descolar a boné da Tommy, entendeu? Era aquele Descolado. cara. Exatamente. Então, tinha cabelo ainda, né? Então, tinha cadeira, cadeira. Usava condicionador, Ó, agitava a é, cabeleira. propaganda da Palmolive, É, entendeu? E aí, bora, entendeu? Coisa linda. E aí, cara, o Roger já conhecia, assim, o Saulo há mais tempo. E aí, a gente estava num time, nessa época, né, que tinha um pouco... Era só eu e o Roger, o nosso aham, time. Era eu, o Roger e o Cadu, que também fez parte do Suits. Ele era o nosso backer, né? Então, aham. assim, chegou um momento que, assim, a situação ficou um pouco mais apertada pro Cadu. E aí, a gente meio desmotivado, assim, porque era só o Roger me dando aula e eu não tinha, assim, o mesmo. Eu não podia contribuir tanto para o Roger. Também ninguém estava contribuindo para o Roger. Então, o Roger estava tendo que dar um jeito de estudar para ele trazer conteúdo para mim. E eu sempre não tinha um nível, assim, técnico tão bom quanto o Roger na época, assim. E não estava muito fazendo sentido ficar ali. A gente deveria procurar uma opção Pra melhor nenhum dos dois, para nem pra se você nem pra ele. desenvolver. Porque, assim, pô, a gente está estagnado. Não dá para ficar estagnado. Não, Né? poker é Então, assim, o dinâmico, jogo tudo muda. porque ele é dinâmico e a gente precisa evoluir, a gente quer sair do lugar, né? Sair dessa inércia que a gente estava. E aí teve um o Saulo sempre comentava assim, ó, vem jogar pro Suts e tal, falava pro Roger e tal. Eu falei, e aí, Roger? Será? O Roger falou, cara, o Saulo sempre abriu as portas lá do time e tal, assim. E aí acabou que rolou essa primeira conversa entre eles somente, e depois eu tive uma conversa junto com o Saulo, com o Antônio, com o Nico. E aí foi feita uma negociação, né? Daí o Suits acabou comprando eu e o Roger, e a gente entrou pro Suits. Então, Jogador já tinha passe, entendeu, eu tinha rapaziada? essa, Acabou rapaz. pagando a nossa luva, entendeu? Isso. E aí rolou. Jogador de E aí Série A, foi isso daí. rapaziada. Nada. E aí acabamos entrando pro Suits aí em maio de... Não, em abril de 2022. E fazendo parte do Suits. Fantástico, fantástico. Aqui no Suíte você construiu grandes coisas, né? Cara, Suits, muito louco, assim. Os aprendizados que eu tive aqui dentro. Não queria citar nomes para não acabar esquecendo de ninguém, assim, mas eu tenho que citar, assim, o Jato, o Dark, Sal, todo, Pantoja, assim, Ronan. foram com tantas pessoas, Ronan, com tantas pessoas, assim, que eu aprendi, ensinamentos, assim, coisas que eu levo pro meu jogo, assim, pro resto da vida, não tem nem o que falar, assim, sabe? Foram pessoas incríveis. Fiz questão de agradecer pessoalmente, não, né, mas diretamente cada um, assim, porque foram pessoas, assim, determinantes, assim, para conseguir chegar nesse resultado final que foi esse feito. E não tem nem o que falar, assim, a gente fala que é clichê, eu falo que é clichê falar, mas realmente você se sente abraçado, você se sente uma família. O tratamento aqui é único de pessoa para pessoa, você não é mais um aqui dentro do time. O Isso. time faz de tudo para você não se sentir assim, então não é a intenção do time te fazer sentir assim. Então isso eu acho uma coisa muito válida e muito humana, sabe? Então, sou totalmente grato. Foi também outro divisor de águas para mim, estar aqui dentro do time, ter todo esse suporte.
ter as aulas, o desenvolvimento que eu tive aqui dentro também foi uma coisa muito legal. A performance melhorou bastante, então só agradecer mesmo, assim, ao Roger, né, que fez essa primeira ponte ali com o Saulo, e a todo o Suits ali por todo o suporte que eles vêm me dando desde então. Eu tenho uma curiosidade. Eu acho que eu só tive essa conversa, inclusive, com um dos nossos irmãos, que é o Léo, que eu tô mais próximo dele, trabalha em sociedade hoje, teve esse papo. Mas agora eu quero ter esse papo contigo. É, como que foi o SEALS pra você? Como que foi essa experiência? Como que você... assim, seja sincero, sabe? Não, acho que é tranquilo falar sobre essa parte, assim, até porque não é. A gente tem que ser honesto de todas É, as formas e também ponderar os dois lados. Tem lados bons e lados ruins, né? Assim, tem pontos positivos e negativos e você tem que tentar aprender com os dois, né? Tanto as partes boas quanto com a parte ruim. Você tira a lição da parte ruim também, sabe? Então, cara, foi incrível esse momento, assim, dividiu-se, assim, foi... Pô, teve muita parte ali que foi dura, assim, sabe? Que você fala, caramba, se fosse diferente aqui, ali, poderia ser muito mais massa, assim, nesse ponto. Mas, assim, a disciplina que eu adquiri, a resiliência que eu adquiri, a comunicação que eu melhorei, né? Assim, teve muita parte legal desse ponto. Assim, a responsabilidade que eu tinha de trazer um conteúdo para o time, apresentar coisa que, se você está no time, você só consome. E qual a parte de você contribuir? Aonde que fica, né? Então, essa foi uma parte legal que eu desenvolvi nos estudos que eu vejo mais massa, assim, sabe? Parte de me de servir para essas pessoas assim que estavam ali comigo, sabe? Ser serviço também. Essa foi a parte mais legal, do socorro, de poder ajudar. Eu sou um cara que eu amo ajudar as pessoas, assim, eu tenho na minha essência, assim, se eu puder, o que eu puder fazer para ajudar a pessoa. E às vezes é até uma parada ruim, porque às vezes você não se importa um pouco de se ferrar para poder ajudar o cara, assim, sabe? Beleza, eu sinto bem com isso, sabe? Então foi uma parada muito legal nesse ponto, sabe? Assim, óbvio, teve coisas que poderiam ser diferentes, assim, a forma como foi lidado algumas coisas, mas, cara, eu só tiro proveito disso tudo, assim, sabe? Eu aprendi a ser um cara mais disciplinado, mais organizado, ter muito mais cuidado ali, a questão da tempo seletivo que a gente já, já tinha, foi ainda mais afiado esse ponto, tá? De me impor, né? Me impor, a questão que eu era um cara muito inseguro comigo mesmo, então, assim, é uma parada que eu comecei a trabalhar, acreditar no que eu sou capaz, no potencial que eu tenho como jogador, eu era um cara de muitas incertezas, né? Esse provavelmente era o meu maior nick, né? Às vezes, eu tinha um futebol para jogar um jogo que eu não conseguia aplicar pela minha insegurança. E eu sabia que eu tinha, mas a minha insegurança não me deixava executar. Então, assim, foi um momento muito legal na minha vida, assim, o Suits. As amizades que eu fiz, laços que eu encurtei, sabe? Pessoas que eu comecei, tive a honra e o prazer de conhecer mais pessoalmente, entender o pessoal dessa pessoa, o profissional dessa pessoa, poder ajudar. Então, assim, foi do caramba, assim. Também outra experiência, pô, ainda mais finalizando, assim, lá em Itapoá, assim, foi um negócio muito massa, muito massa, assim. Então, só agradecer mesmo ao Tocha, pelo projeto, você, todo mundo ali que esteve nesse projeto junto comigo, sabe? Foi massa demais, assim, uma experiência muito louca, assim, sabe? Foi muito louca. Só É pra uma con- loucura que a gente fez, mas foi muito massa, Foi uma sabe? Muito loucura que a gente massa. fez, mas foi muito massa. Só pra contextualizar a galera, a maioria que assiste a gente aqui, eles já sabem o que que é, porque a galera acompanha a gente nas lives, a gente fala bastante disso, né? O Polentani também faz lives lá no Poker com Falinha às vezes, e aí o pessoal conhece Polenta, enfim. O SEALS foi uma partição que o Pantoja criou, uma ideia que o Pantoja criou, teve dentro dos suítes, de selecionar alguns jogadores com perfis, com características semelhantes, mas perfis diferentes, que pudessem se complementar e fazer um Megazord, tá ligado? Meio que um ajudando o outro ali nas skills. E ele selecionou, acho que de início foram 13, né? Começamos com 13, né? 13 jogadores. E era uma partição focada em alta performance. Então, é daí que vem essa parte que o Guton falou da disciplina.
não tinha conversa, rapaziada. Segunda a sexta ali, aquele horário combinado era. Não podia chegar um minuto atrasado. Não podia chegar um segundo atrasado. Né? Não, e é assim, pô, mas tá chovendo. Tira. Acabou a luz, vai no celular. Vai na padaria, pega o Wi-Fi da padaria. Não tem conversa. Tente estar aqui. Se você não estiver, cartão amarelo. E se tomar É dois cartão isso. amarelo, GG. Então, Out. colocou a gente num spot de ter que trabalhar essa disciplina, esse compromisso com o que a gente declarava, né? E eu te perguntei do SEALs, porque eu vejo, é notável, eu vejo não só em você é muito notável. Existe um Gutão pré-SEALs e um Gutão pós-SEALs, né? Não é o primeiro que fala isso. Isso aí é notável. Mas eu vejo em todos que passaram pela experiência, esse pré e esse pós. São marcas que a gente vai levar para nossa vida. Com tudo. Até aquele trabalho que o Pantoja fez da gente de cascar o abacaxi do outro. Nossa, E que velho. foi desconfortabilíssimo. Cara, o que isso me ajudou com o Léo. Hotspot. Hotspot, Hot Uhum. City. Hot City, isso. O que isso fortaleceu minha relação com o Léo. Hoje eu e o Léo a gente consegue sentar um pro outro assim. Irmão, vou te passar um feedback. Posso? Pode. E, irmão, é Tudo bem. feedback. É pá, 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 pá. Tranquilo. E, É e a isso. gente aprendeu a ouvir isso de um lugar de tipo, ele tá me falando porque ele confia em mim e não é pra me atacar, pro meu melhor. A gente Exato. consegue ouvir isso de um modo tão maduro e se agregar. Assim, a gente se tornou realmente esse Megazord, né? Então, cara, foi fantástico mesmo essa experiência. Mas você falou a questão de servidão. E, mano, você é o cara que eu conheço dentro do poker que mais se coloca nesse lugar de servidão. Não é à toa que eu te nomeei capitão da parada, né? O capitão do rolê. Porque quando você falou assim, beleza, eu vou ficar responsável pelo socorro. O que que era o socorro? O socorro você mandava uma gravação ali da sua sessão, e aí o Gutão ele era responsável por administrar a condução disso, né? Então, ó, tal player vai ver dessa hora até a hora, ele conduzia isso. E aí te trazia esse feedback, ó, pô, você tá ficando muito sitting out, tá jogando muita tela, tá? Ou se não, tá jogando pouca tela aqui nesse momento, ficou com duas telas aqui mó tempão, vai prejudicar teu volume. Percebi aqui que você tem esse leak nessa size, tem esse leak nesse time. Enfim, era isso. E o Gutão era o capitão disso. Só que isso se elevou para outros lugares, né? Quando a gente foi lá para Itapuá, por exemplo, né? Cara, o Gutão era o nosso churrasqueiro, velho. Pô, mano, o cara tá lá também, ele tá jogando, ele tá também curtindo o rolê, mas na chuva. Não, eu vou. Ô, Gutão, Porra. tá chovendo, não precisa ter carne hoje. Não, vai ter carne. Sexta-feira é dia da carne, vai ter carne. Então o cara fazendo É, churrasco na chuva. Chegava lá a água, chegava o gás, o Gutão já, opa, eu vou lá bora. receber. Eu precisava ir no mercado, Gutão, opa, eu vou lá resolver. Então, ele tem esse lugar de servidão muito forte. E isso, como ele disse, às vezes pode ser algo meio custoso, né? No sentido às vezes, sei lá, ele não pode, ele não tá nem se servindo para estar servindo o outro. Esse é o lugar. Tá servindo o outro antes de se servir. E aí, de Isso. alguma maneira, o Papai do Céu conseguiu enxergar isso e falar, olha lá, quem eu tô Olha colocando a lá. mãozinha agora aqui, ó, para ser servido, para ser honrado, Que tá? loucura, velho. E veio daí a nossa vibração. Veio desse lugar de tipo, pra todo mundo que eu falei foi, mano, que bom que foi o Gutão. Tinha que ser ele. Ele merece esse lugar. Dá nem pra acreditar, cara. Não dá pra acreditar.